E ainda que eu ouvisse todas as melodias do mundo, nenhuma seria mais bela que a voz do meu Senhor chamando em meu coração. E ainda que eu cantasse a mais bela canção, a ela faltaria melodia e compasso diante do melodioso chamado do meu Senhor. E ainda que eu tivesse o mais doce dos risos, nada seria diante do meigo fulgir do sorriso do meu Senhor. E se eu andasse por todos os caminhos e as mais ásperas estradas eu partilhasse, outra vez eu as andaria para encontrar o meu Senhor. E ainda que eu nada possuísse, nem um lar ou um jardim, nem mesmo uma única rosa, ainda assim, minha sorte seria ditosa, pois tenho o meu Senhor. E se eu viver 1000 vidas e outras tantas viver ainda, nem mesmo assim saberei dizer como é grande o meu amor que sinto pelo meu Senhor. E se eu me perfumasse de murta e jasmim, sândalo ou pinho, nem assim estas fragrâncias lembrariam o suave perfume do meu Senhor. E ainda que eu usasse veludos e sedas, e a casa adornasse com mais rico cetim, nem assim seríamos dignos do meu Senhor. E as palavras que eu falasse, por mais bela que fossem, pobres seriam para descrever o que meu Senhor faz por mim. Transmuta-me em cântaro, e cântaro eu sou para recolher a chuva e saciar a sede. Transforma-me em planta, e planta eu sou, fazendo nascer em mim a rosa perfeita do amor e da paz. Verso, Senhor, eu te faço, música para ti eu canto, lágrimas eu choro, o riso que esconde em dor de pranto. Ah, meu Senhor, perdoa teu cantor pelos versos tão pobres e palavras tão mesquinhas, de rimas pequenas, para cantar-te todo o meu amor. Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
nós temos as nossas almas afins, que são aquelas que encarnam inúmeras vezes por afinidade, por afeição, por amor. Então a música diz: teu olhar em várias eras perdi, vou buscar transpor fronteiras da vida, que nada mais são do que as nossas encarnações. Teu corpo feito da cor do mar com cheiro de esperança, danças dentro da flor, doce como a primavera, desejar não querer, perder-se de si, encontrar outras veredas do teu olhar, é como a brisa e o sol a brilhar num novo céu, despertar e seguir. Como encantado é o mar, são segredos da imensidão, laços de um infinito amor, os mistérios da alma estão. Desejar não querer, perder-se de si, encontrar outras veredas do teu olhar, é como a brisa e o sol a brilhar num novo céu, despertar e seguir. Teu olhar em várias eras perdi, vou buscar transpor fronteiras da vida, da vida. Teu olhar é como a brisa e o sol a brilhar num novo céu, despertar e seguir. Teu olhar é como a brisa e o sol a brilhar num novo céu, despertar e seguir. Teu olhar em várias eras perdi, vou buscar transpor fronteiras da vida, da vida, da vida, da vida. Essa música ela retrata um pouco do meu caminho espiritual, da minha busca de evolução, de autoconhecimento. Ela, como muitas músicas, ela veio a partir de uma vontade de pedir algo ao divino, uma melhora interna, uma oração. E para mim esse é o sentido mesmo assim de estar aqui nessa vida. Eu sinto que a gente tem algo a aprender e algo a melhorar, então essa é a minha busca e é isso que eu passo nas minhas músicas. Deus para Deus eu quero rezar, os ensinos teus eu quero cantar, espalhando compreensão, caminhando pra união. De flor em flor eu quero voar, como um beija-flor eu quero beijar, florescendo o coração do amor, a gratidão que me leva a me encontrar juntinho a Deus, meu Papai do céu,
separação. Ó Mestre, me dá a mão, venha comigo mergulhar dentro de mim e me mostrar que somos um, e assim o sol se põe, o brilho continua em meu olhar, guiando a minha alma a despertar dos seus sonhos, fantasias. Em teu olhar eu sinto a beleza do infinito que me leva além e me traz sentido para viver. A gradação e me leva a voar e me eleva para amar e me ensina nessa melodia a primosia de me entregar. De Deus para Deus eu quero rezar, os ensinos teus eu quero cantar, espalhando compreensão, caminhando pra união. De flor em flor eu quero voar, como um beija-flor eu quero beijar, florescendo o coração do amor, a gratidão que me leva a me encontrar juntinho a Deus, meu papai do céu, que com amor dissolve o véu da ilusão da separação. Ó Mestre, me dá a mão, venha comigo mergulhar dentro de mim e me mostrar que somos um, e assim o sol se põe, o brilho continua em meu olhar, guiando a minha alma a despertar dos seus sonhos, fantasias. Em teu olhar eu sinto a beleza do infinito que me leva além e me traz sentido para viver. A gradação e me leva a voar e me eleva para amar e me ensina nessa melodia a primosia de me Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Sexo. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Paulo, Romanos 14:14. Quando Paulo de Tarso escreveu esta observação aos romanos, referia-se à alimentação, que na época representava objeto de áridas discussões entre gentios e judeus. Nos dias que passam, o ato de comer já não desperta polêmicas perigosas. Entretanto,
podemos tomar o versículo e projetá-lo noutros setores de falsa opinião. Vejamos o sexo, por exemplo. Nenhum departamento da atividade terrestre sofre maiores aleives. Fundamente cego de espírito, o homem, de maneira geral, ainda não consegue descobrir aí um dos motivos mais sublimes de sua existência. Realizações das mais belas na luta planetária, quais sejam as da aproximação das almas na paternidade e na maternidade, a criação e reprodução das formas, a extensão da vida e preciosos estímulos ao trabalho e à regeneração foram proporcionadas pelo Senhor às criaturas por intermédio das emoções sexuais. Todavia, os homens menoscabam o lugar santo, povoando-lhe os altares com os fantasmas do desregramento. O sexo fez o lar e criou o nome de mãe. Contudo, o egoísmo humano deu-lhe em troca absurdas experimentações de animalidade, organizando para si mesmo provações cruéis. O pai ofereceu santuário aos filhos, mas a incompreensão se constituiu em oferta deles. É por isto que romances dolorosos e aflitivos se estendem através de todos os continentes da terra. Ainda assim, mergulhado em deploráveis desvios, pergunta o homem pela educação sexual, exigindo-lhe os programas. Sim, semelhantes programas poderão ser úteis. Todavia, apenas quando espalhar-se a santa noção da divindade do poder criador, porque, enquanto houver imundície no coração de quem analise ou de quem ensine, os métodos não passarão de coisas igualmente imundas. Emmanuel. Pai nosso que estás no céu, na terra, no fogo, na água e no ar. Pai nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar. Que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Pai nosso que estás naquele que caminha comigo e naquele que já partiu, deixando minha alma ferida pela saudade. Santificado seja o teu nome, por tudo o que é belo, bom, justo e gracioso, por toda a harmonia da criação. Seja santificado por minha vida, pelas oportunidades tantas, por aquilo que sou, tenho e sinto, e por me conduzir à perfeição. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor. Reino que sou convocado a construir através da mansidão de espírito, reflexo da grandeza interior. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Ainda que muitas vezes eu não compreenda mais do que o silêncio em resposta às minhas preces, não te ouvindo assim dizer: Filho, aguarda, tua é toda a eternidade. O pão nosso de cada dia me dá hoje, e que eu possa dividi-lo com meu irmão. As condições materiais que ora tenho, de nada servem se não me lembro de quem vive na aflição. Pão do corpo, pão da alma, pão que é vida, verdade e luz. Pão que vem trazer alento e alegria. É o Evangelho de Jesus. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio meu coração, quando permito que o mal se exteriorize na forma de agressão. Que mais do que falar, eu saiba ouvir. Que ao invés de julgar, eu busque acolher. Que não cultivando a violência, eu semeie a paz. Que dizendo não às exigências em demasia, possa a todos agradecer. Perdoa-me, assim como eu perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando meu coração esteja ferido pelas amarguras e dissabores da ingratidão. Possa eu, Senhor da vida, lembrar de que nenhuma mágoa é eterna e de que o único caminho que me torna sublime é a humilde estrada da reconciliação.
Não me deixes cair nas tentações dos erros, vícios e egoísmo, que me tornam escravo de minha malevolência. Antes que tua luz esteja sobre mim, iluminando-me, para que eu te encontre dentro de minha alma, como parte que és de minha essência. E livra-me de todo o mal, de toda violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livra-me de toda dor, de toda mágoa e de toda desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer: obrigado, Pai, por mais esta lição. Tudo que nos cerca é poesia divina. Há um traço de Deus em cada ser da criação. Busquemos por ele no desabrochar das flores, no correr das águas, no canto do vento, no cintilar das estrelas. Mas acima disso, busquemos por ele em nosso interior. Basta que por um instante fechemos os olhos e o sintamos. Lá ele está, dando rima aos versos de nossas vidas. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite, amigos. Que a paz de Jesus continue conosco, hoje e sempre. É uma alegria imensa estar aqui novamente com vocês, nesse reencontro de almas para o aprendizado. Quero agradecer a oportunidade, mais uma vez, que essa casa nos oferece para poder aprender um pouquinho mais sobre os ensinamentos da doutrina espírita. Então, os irmãos que coordenam o estudo, as reuniões dessa casa, nos pediu que nós estudássemos juntos aqui hoje a questão de número 200 do Livro dos Espíritos. Essa questão ela está inserida no capítulo 4, no livro 2, com o título Pluralidade das Existências. Então a gente vai fazer aqui, pedir permissão a todos vocês que estão nos assistindo hoje, para ler aqui a questão e assim dar sequência aí no estudo da noite de hoje. Vamos lá. Kardec fez a seguinte indagação aos espíritos superiores. Os espíritos têm sexo? E os amigos nos responderam: não como entendeis, porque o sexo depende da constituição orgânica. Há entre eles amor e simpatia, mas baseado na afinidade de sentimentos. Bom, meus irmãos, essa questão, ela foi e continua sendo um pouco questionada, discutida e debatida no movimento espírita. Eu acredito, isso é uma opinião pessoal, opinião minha, que isso ocorre ainda devido ainda a o nosso pouco conhecimento acerca do assunto. Porque ainda está entre nós ainda essa imperfeição que nós ainda carregamos, de estarmos aqui ainda nesse mundo de provas e expiações, e de estarmos aqui nesse mundo é porque ainda estamos ainda nesse processo evolutivo, esse processo ainda de espíritos imperfeitos. Mas eu acredito que com o passar do tempo, nós já vamos amadurecendo, crescendo um pouco mais e entendendo. Então essas divergências, elas já vão por si mesmo diminuindo. Então Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, Ele nos deu o livre-arbítrio. Então aquilo que a gente às vezes debate com o nosso irmão, isso ainda obedecendo a cada um a sua opinião. Todos nós somos livres para pensar e agir e entender as coisas. Então, às vezes, ocorrem essas divergências. Mas, com certeza, isso, com o tempo, isso no futuro, já vai
diminuindo excessivamente. Então, meus queridos irmãos, com relação a essa pergunta, nós podemos aí deparar com relação à resposta que os Espíritos nos deu, que a sexualidade dos Espíritos, aqui entre nós, ainda existe essa polaridade, seja ela masculina e feminina, porque aqui entre nós, encarnados no corpo físico, isso é necessário para a continuidade da espécie, nesse processo ainda reencarnatório. Então isso aqui entre nós é necessário estarmos nessa polaridade. E queremos dizer ainda mais que essa abençoada oportunidade da reencarnação, seja ela no homem ou na mulher, ou no sexo feminino ou masculino, isso é motivo de louvar, de agradecer ao Pai essa oportunidade. E essa polaridade, essa questão feminina ou masculina dos espíritos já adiantado, isso para eles já é uma questão que já está resolvida. Para eles tanto importa. Então eles já estão mais avançados e isso não tem nenhum problema entre eles. Mas entre nós isso já ocorre. Porque às vezes nós não aceitamos e quando surge esse tipo de assunto entre nós, às vezes a gente até brinca, né? Se Deus, numa próxima vida, eu vim de um sexo oposto, já criaria assim um certo embaraço para todos nós. Só da gente pensar no processo da gravidez da mulher, a gente já, de antemão, já pede para ele, não, por favor, estou fora, desisto, não quero. Mas a gente tem que ver que Deus, na sua infinita bondade, na sua inteligência suprema, Ele deu essa oportunidade para nós, através das sucessivas reencarnações, de estar como homens e como mulheres. Porque é através dessas oportunidades, dessas experiências, estando nessa polaridade, é que nós vamos aprender, é que nós vamos avançar como seres eternos e imortais. Se nós queremos ser espíritos superiores, nós vamos ter que passar por essas diversas experiências. Então, seguindo nessa linha de raciocínio, para abrir um pouco o nosso entendimento, nós vamos ler aqui algo muito interessante do Espírito Miramês. A gente sempre recorre a ele aqui, que ele sempre nos dá aqui esse suporte para que nós, assim, nos entendam um pouco melhor sobre alguns questionamentos. Então ele, no livro Filosofia Espírita, no volume 4, ele aborda esse assunto de uma forma bastante interessante e muito profunda, que abre mais a nossa capacidade de entendimento sobre esse assunto tão delicado para nós aqui, humanos. Então vamos lá ver o que o Miramês nos traz para o nosso entendimento. Ele fala no capítulo 47 dessa obra, Sexo dos Espíritos, o título. Olha só o que ele fala. Essa pergunta é feita com frequência há muito tempo. Existe sexo nos espíritos, no entanto, ele existe nas condições em que se encontra a alma na escala da vida. As formas de sexo no mundo espiritual são variáveis, de acordo com a evolução dos espíritos. Então, essa forma da gente ver, essa polaridade, está na questão da evolução do ser.
poderemos comparar com o amor na Terra. Quantas pessoas entendem que o amor é sexo e vice-versa? Na sequência evolutiva, no entanto, o amor transcende ao instinto e ao fator biológico, caminhando para as regiões superiores. O ato sexual é troca de valores na ordem natural da vida. Esses valores, essas trocas nas esferas elevadas, são de ordem divina, pelos sentimentos. No astral inferior, as almas ali se encontram ainda materializadas e os processos sexuais são compatíveis com o da Terra, por vezes passando a luxúria com as práticas que os homens da mesma esfera copiam e transmitem para os sequiosos da animalidade nos caminhos da Terra. A pureza de sentimento somente para os espíritos puros, onde as leis naturais vigoram em todo o seu esplendor. Para constatar o que falamos, pode-se observar os sonhos de muitas pessoas em regiões inferiores, usando e abusando do sexo como se estivesse no próprio corpo. O homem deve procurar sublimar o sexo na liberdade e no dever, porque ele é um instrumento das reencarnações, onde os espíritos se depuram, educam e aprendem. E, para bem dizer, abençoa os pais que os receberam com amor. Procuremos elevar cada vez mais os nossos sentimentos, deixando as cascas do passado inferior, compreendendo a necessidade do amor na sua qualidade divina, porque a verdade sempre nos dá condições de uma libertação eficiente. Não desdenhemos o sexo, mas compreendemos a sua missão entre os homens, não somente como indústria de roupas para os espíritos, mas como tarefa bem mais sublime de escolas, onde as almas se educam e se instruem. Os espíritos têm sexo, porém devemos analisar as faixas de uso, para que não pequemos em comparações gritantes, e não transmitamos coisas erradas aos que estão despertando para os conhecimentos espirituais. Não nos esqueçamos do Cristo e daquilo que ele ensinou, dizendo aos seus discípulos que se amasse como eles o amavam. Em tudo que fizermos, esforcemo-nos para aprimorar no sentido espiritual do ato, pois o Senhor tudo vê e pode ajudar a quem tem boa vontade de servir. A doutrina dos Espíritos mostra as leis de Deus em todos os ângulos, de modo a facilitar os entendimentos. E nesse entender com Jesus, a libertação ficará mais fácil, surgindo em todos os corações no bem, uma alegria divina, embora na Terra, porque o planeta, de certa forma, é algo do céu. Onde estivermos, devemos começar a melhorar e entender o porquê da nossa passagem neste mundo de provas. Se o homem usa o sexo, deve analisar o seu objetivo e respeitar a sua missão no mundo em que vive. Por todo desregramento, por tudo que se faz fora da lei, responderá pelas consequências. Veja bem, meus irmãos, que interessante isso aqui. Só para a gente, vou repetir esse trechinho aqui, final aqui, esse parágrafo, que é muito interessante. Por todo, voltemos aqui um pouquinho mais. Se o homem usa sexo, deve analisar o seu objetivo e respeitar a sua missão no mundo em que vive. Por todo desregramento, por tudo que se faz fora da lei natural, responderá pelas consequências. Veja bem, meus irmãos, o que o Miramês nos trouxe.
A gente, independente da polaridade na qual nós estamos, nós temos que respeitar, porque é uma missão para todo o espírito que aqui está, aproveitar o máximo dessa oportunidade, respeitando a sexualidade, respeitando esse ser, esse patrimônio que Deus nos deu, para evoluirmos. E se assim nós fizermos, se nós transgredir essa lei, as consequências, segundo que os Espíritos nos respondem aí, nos falam, nos adverte, nós vamos sofrer muito com as consequências. Então, que respeitamos esse santuário divino que o Pai nos dá, através das sucessivas reencarnações. Então, meus irmãos, estarmos aqui nas condições feminina ou masculina, e essa é uma oportunidade, é um meio, é o caminho de buscar a nossa própria redenção espiritual. Agradeço mais uma vez a oportunidade sublime de estarmos aqui para poder assim aprender um pouco mais. Muita paz a todos e que Jesus continue sendo aí o leme seguro para a nossa navegação espiritual. Que assim seja. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Meus irmãos, boa noite. Que Jesus, nosso divino amigo, possa estar conosco mais uma vez, nos inspirando, nos auxiliando no estudo do Evangelho da noite de hoje. Nosso estudo está no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, onde Jesus, fala nessa bem-aventurança sobre a aflição, sobre o sofrimento das pessoas e busca trazer para as pessoas que passam por aflições, e todos nós passamos, em nossa vida, coragem, força, determinação, porque a aflição, o sofrimento é algo passageiro, não é eterno. E tem um objetivo. A aflição, ela vem para que a gente possa enfrentar esse nosso sofrimento, esse nosso momento de dificuldade, com coragem, com fé, com confiança em Deus, porque faz parte de um planejamento para o nosso crescimento, se a gente bem passar por essa experiência. Difícil? Sim, mas na medida da nossa necessidade. Lembra do ensinamento de Jesus, quando ele ensina que a gente não recebe um fardo maior do que a gente consegue carregar. Se a gente tem essa experiência difícil hoje, é porque nós conseguimos suportar essa experiência difícil e dolorosa, muitas vezes. E quando a gente fala de dor, a gente não fala só da dor física, porque a dor física é uma manifestação da dor, mas a dor da alma, aquele sentimento do fundo do nosso coração, é uma dor, às vezes, mais difícil de suportar. Quantos irmãos, acabam se deixando fraquejar nesses momentos difíceis e buscam o suicídio. E a gente tem que lembrar a todos que o suicídio não é solução para nada.
ele é uma forma de fugir de um momento difícil. E não cabe a nós condenar quem suicida. Não é esse o objetivo, não é isso que eu gostaria de falar. Mas de nos condoer do suicida, da dificuldade que o irmão que acaba indo para esse caminho acaba se desequilibrando, fraquejando e vai sofrer as consequências disso. Como tudo na vida tem consequências. E você tem uma experiência, por mais difícil que seja, se a gente fraqueja, a gente sofre as consequências dessa nossa falha em suportar muitas vezes a dor e a dificuldade. E a gente sabe que o suicídio é algo muito presente na nossa sociedade hoje. Então muitos irmãos precisam do nosso apoio, do nosso carinho, do nosso auxílio para que busquem ajuda da medicina, né? A depressão é um passo que pode desencadear no suicídio, uma doença orgânica que vai desequilibrando a pessoa até que ela acaba fraquejando e enveredando para o caminho do suicídio. Então cabe a nós observar os sinais, né? Perceber que a pessoa não está bem, ajudá-la, estimulá-la a procurar ajuda da medicina, que hoje tem tantos recursos, né? Buscar ajuda dos amigos espirituais, através da oração, através dos tratamentos espirituais, como que nós oferecemos aqui no nosso grupo da Fraternidade Espírita, Irmão Aniceto, que a gente chama de tratamento amor, porque na realidade é um tratamento em que os amigos espirituais dão o amor para as pessoas necessitadas de atendimento para o corpo físico e para o corpo espiritual. Bem, feita essa introdução, falar da importância de enfrentarmos as aflições, a gente vai no nosso tema específico da noite de hoje. É um tema que o Evangelho nos traz, lá na parte das instruções dos Espíritos, nós vamos estudar provas voluntárias, o verdadeiro silício. Então, o que são provas voluntárias? Prova são experiências que a gente passa por elas para poder demonstrar a nossa capacidade de superá-las, de enfrentá-las, né? E essas experiências são importantes e fundamentais para os espíritos no estágio de evolução que nós nos encontramos, porque elas nos dão a certeza de que conseguimos evoluir, superar as dificuldades e os problemas. Jesus, no seu infinito amor, nos ensina através dessa bem-aventurança para os aflitos, né? Que a gente tem essas provas e devemos passar por elas com fé, confiança, com determinação. Muitas vezes, quando a gente passa por uma experiência difícil, que a gente tem que enfrentar a dificuldade, que afeta a nossa imperfeição, né? Afeta o nosso orgulho, a nossa vaidade. A gente muitas vezes fraqueja, porque o orgulho, a vaidade
o egoísmo falam mais alto e a gente não consegue enfrentar. E muitas vezes, e aí entra a questão do silício, nós, para enfrentarmos essas experiências difíceis, nós descarregamos no nosso corpo físico nós descarregamos o sofrimento e a dor, tentamos transferir para o corpo algo que é do nosso espírito. Porque o nosso corpo é só a nossa vestimenta enquanto estamos nesse mundo. Sacrificar o corpo para dizer que está combatendo o seu orgulho, as suas tentações íntimas, não leva a nada. Porque o que precisa ser enfrentado, o martírio que precisa ser feito, é da alma, do espírito, desse ser espiritual, que é o que pensa, que raciocina, que sente, que sofre, que deseja. O corpo, ele só reflete as percepções físicas que o espírito busca, que a alma busca. Então não adianta a gente vê às vezes as pessoas buscam, através do martírio, do sacrifício físico do seu próprio corpo, uma forma de combater imperfeições. E isso, meus irmãos, é um equívoco. Porque isso não faz com que a pessoa, de fato, enfrente o problema. O problema está em nós. Então nós precisamos, quando passamos por uma experiência difícil e dolorosa, quando a gente é atingido no nosso íntimo, nas nossas imperfeições morais, no nosso orgulho, nós precisamos buscar forças em Deus para nos ajudar a superar esse momento de dificuldade, tendo mais fé, mais confiança. Primeiro, que é passageiro. Por mais que o problema que nos atinja seja algo muito grave, muito difícil, que no momento que a gente está vivenciando ele, a impressão que a gente tem que ele é algo tão grande que a gente não vai dar conta de suportar, a gente tem que entender que sim, isso vai passar, isso é passageiro. Nada é eterno nesse mundo, além da nossa vida, da nossa existência. Essa sim, desde a criação, ela vai. Então, nós precisamos entender isso e criar essa confiança em nós. E quando a gente está vivendo aquele momento muito difícil, a gente precisa buscar a ajuda dos amigos espirituais, daqueles que se comprometeram no nosso planejamento reencarnatório, está ao nosso lado nos momentos difíceis para nos ajudar. E pedir a eles, através da oração, através de pensamentos de amor e de carinho, um desejo sincero de ajuda para enfrentar os problemas que nos martirizam intimamente. Por qualquer injustiça que porventura venhamos sofrer, que possa nos deixar intimamente destruídos. Mas saibamos que nada acontece por acaso e que talvez aquele momento difícil que eu esteja passando seja o momento da minha vitória, da minha conquista. Porque se eu passar por aquele momento difícil, triste, doloroso, e superá-lo sem revolta, sem violência, sem me deixar me levar por caminhos
que vão comprometer ainda mais a minha existência futura, eu vou sair vitorioso. Eu vou sair engrandecido e mais próximo de Deus na escala evolutiva. E é isso que a gente precisa buscar. Confiar em Deus, confiar em Jesus, para que a gente possa enfrentar esses momentos tão difíceis. O Evangelho, uma mensagem de um espírito que se intitulou como Anjo Guardião, ele questiona, chama a gente para refletir se é permitido a gente amenizar a nossa própria prova. Né? Será que é permitido que eu amenize a minha prova? Eu diminua a minha própria prova? E aí, ele traz, nessa reflexão, uma outra reflexão. É permitido que, se aquele que afoga tentar salvar-se, aquele que foi cravado com espinho retirá-lo, o que está doente a buscar o médico, as provas têm por objetivo exercitar a inteligência tanto quanto a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa situação penosa e conturbada, justamente para ser obrigado a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar, sem lamentação, as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar se não puder superá-los. Não há mérito no abandono, que seria mais preguiça que virtude. E aí, depois dessa reflexão que esse Espírito Guardião nos chama, a gente volta na pergunta: é permitido amenizar a própria prova? É permitido a gente buscar um médico quando a gente está doente? Claro. Então, isso não é diminuir a nossa prova, mas ao contrário, é assim que a gente passa por ela, buscando, através do exercício da nossa inteligência, da nossa capacidade de solucionar os problemas, forma de aliviar, de trazer para nós a solução para o problema que nós estamos enfrentando. É assim que a gente vai crescer. Porque eu ficar, eu estou com espinho no pé, eu não posso fazer nada. Eu estou doente, eu não posso fazer nada, e eu não vou fazer nada. Isso é comodismo, como ele diz aqui, é preguiça. A gente tem sim que enfrentar a nossa prova, a nossa experiência, mas buscando formas de solucionar aquele momento difícil. Seja ele um problema físico, seja ele um problema emocional, espiritual, um problema que está na nossa alma. Quando nós somos atingidos nas nossas imperfeições íntimas, a gente precisa buscar. Então, se meu orgulho é atingido, busque ser mais humilde. Busque entender a humildade. Busque no exemplo de Jesus
o ser mais perfeito que já teve entre nós, que demonstrou a grandeza de ser humilde. Já no nascimento, no nascedouro, na manjedoura. Se somos atingidos nos nossos bens materiais, na nossa riqueza, na nossa fortuna, não nos revoltemos, não nos desesperemos, não achemos que isso é algo insuperável. Busque compreender o ensinamento de Jesus. Busque pensar que a caridade é algo que a gente dá de nós para os outros, que o bem material é algo secundário, que ele não vai com a gente para o mundo espiritual, que é a nossa pátria verdadeira. Por mais que ele nos dê conforto, nos dê tranquilidade material nesse mundo, mas ele vai acabar. Porque a nossa vida orgânica acaba. A espiritual não, essa é eterna. Mas a orgânica vai acabar. E a gente precisa dar um valor, entender o valor dos bens materiais e não dar a ele uma dimensão maior do que deve ter. Porque o que nós temos que valorizar é o que nós somos como seres humanos, não o que nós temos. Os nossos bens materiais são uma ferramenta, um instrumento que nós temos nesse mundo para trazer para nós tranquilidade, conforto, mas para praticar o bem, fazer o bem. E aí a gente começa a entender que a gente sacrificar o corpo é algo que não nos faz crescer. Ao contrário, porque se o corpo é a ferramenta que nós temos nesse mundo para a nossa evolução, para nós nos transformarmos em seres melhores, nós não podemos fragilizar o corpo, enfraquecê-lo com sacrifícios, né? Como se via no passado e até hoje em alguns países. Nas Filipinas mesmo tem períodos em que as pessoas martirizam o corpo, batendo, sangrando, como forma de penitência para combater os seus defeitos, mas os defeitos da alma. E a gente sacrifica o corpo, que é um instrumento que a gente tem para combater, né? As nossas imperfeições morais da alma. E é assim que a gente precisa fazer, valorizar o nosso corpo, mantê-lo bem, saudável, para que nós possamos, com ele bem, saudável, combater os nossos defeitos, as nossas imperfeições. É assim, meus irmãos, que nós vamos construir um futuro melhor para todos nós. Mas eu trabalho a mim. Eu não tenho como trabalhar outra pessoa. Não adianta eu ficar dizendo para os outros o que os outros precisam ser e fazer. Eu tenho que ser e fazer em mim, comigo. Porque eu agindo assim, eu vou estar me transformando num ser melhor. Quando eu me transformo num ser melhor, meus exemplos, minhas atitudes vão ser observadas e absorvidas pelos outros.
pelos familiares, pelos amigos, pelos colegas com quem a gente convive. E aí, assim que a gente conversa, tenhamos confiança em Deus. Sigamos os ensinos de Jesus. É dessa forma que nós vamos enfrentarmos as nossas provas, que nós escolhemos, nós planejamos no mundo espiritual passar por elas nessa vida para demonstrarmos para nós mesmos, quando retombarmos a nossa consciência de ser universal que somos, momentaneamente apagada com a reencarnação, que nós somos seres melhores do que fomos no passado. E essas provas nos ajudam a mostrar por isso. Porque se no passado eu passei por uma experiência semelhante a que eu possa estar passando agora e não suportei, hoje eu já consigo. Não tem fardo, meus irmãos, eu volto a relembrar Jesus, que nós não possamos suportar. E tenhamos certeza que Deus, que Jesus e os nossos amigos espirituais vão estar sempre do nosso lado. Então, no momento do furacão, que eu estou vivenciando uma prova muito difícil, busque Deus, busque Jesus, busque nos seus exemplos a fortaleza que precisamos para superar esses momentos difíceis. Quantos, nesse momento, não passam por momentos muito dolorosos, difíceis, de diversas formas? Uns por doenças, outros por dificuldades materiais. São várias as formas do sofrimento entrar na nossa vida. Mas que nós tenhamos confiança em Deus, nos ensinamentos de Jesus. Porque tudo passa. Quando eu enfrento um momento difícil, com coragem, com resignação, com paciência, com fé, pode ter certeza, aquilo passa mais rápido. Aquele fardo que parecia tão grande começa a ficar mais leve. Porque minha mente deixa de trabalhar contra e passa a trabalhar a favor do meu fortalecimento. Porque se meu pensamento vai ficando trazendo a revolta, a mágoa, a tristeza, eu vou dando margem para que irmãozinhos desequilibrados se aproximem de mim e alimentem aqueles sentimentos que vão fazer com que eu me sinta cada vez pior, cada vez menor, que eu me sinta desamparado e desprotegido, minando a nossa resistência mental e, consequentemente, a nossa resistência física. Mas, se eu busco forças nos ensinamentos que Jesus nos deu, busco a proteção, o amparo
eu vou me acercar daqueles que vão me ajudar a manter um equilíbrio mental para passar por aquele problema, para compreender e buscar as soluções que eu preciso buscar para poder amenizar aquele momento de prova, experiência que vai passar, que vai deixar de ser algo tão doloroso e ele vai ficando cada vez mais leve. É isso, meus irmãos. Tenhamos fé e confiança. As provas são oportunidades de crescermos. Quando passamos por elas, devemos encará-las com coragem, com fé, com confiança em Deus e Jesus. Levar para o nosso corpo físico a dor, o sacrifício para combater algo do nosso espírito, da nossa alma, não é algo positivo, não é algo que vai trazer para nós a força que nós precisamos para enfrentar um momento de uma prova difícil. E é isso que o Evangelho quer nos ensinar. É isso que esse amigo protetor, esse anjo guardião, vem nos ensinar. Então, que confiemos em Deus, sigamos os exemplos de Jesus e tenhamos sempre os amigos espirituais ao nosso redor. Que assim seja. Boa noite a todos. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria
discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma, possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.